Bom, pessoal, voltando, agora nós vamos tratar de outro tema específico dentro do nosso estudo do inquérito policial, que são as suas características e atribuição de sua presidência. Bom, a Lei 12.830 de 2013, ela dispôs sobre os elementos da condução da investigação preliminar. Sendo assim, o artigo 2º dessa lei, ela determina que a presidência do inquérito policial e também do termo circunstanciado, o termo circunstanciado que é o instrumento de investigação dos crimes que dizem respeito aos juizados especiais criminais, é atribuição exclusiva da autoridade policial. O artigo 2º diz o seguinte, que as funções da Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Aí o parágrafo 1º nos diz: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Bom, para superar esse ponto da presidência do inquérito policial, que está normatizado na Lei 2.830, nós passamos as características que são pontos importantíssimos para a nossa compreensão do tema. O inquérito policial ele tem várias características, algumas doutrinárias, algumas dispostas em lei. A primeira delas é que ele é um instrumento escrito. O inquérito policial é um instrumento que deve ser reduzido a termo, ele tem que ser posto de uma forma concreta. Isso está disposto no artigo 9º do Código de Processo Penal. Então, a nossa primeira característica ele é um instrumento escrito. A segunda, ele é um instrumento oficioso. O que isso quer dizer? Tendo conhecimento do cometimento de uma infração penal, a autoridade policial tem o dever de instaurar o inquérito ex officio. Tem que se instaurar de ofício. Isso está disposto no artigo 5º do Código de Processo Penal. Logo mais vamos passar por ele. Ressalvadas as hipóteses, claro, de crimes de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, aquelas em que a vítima necessariamente tem que manifestar de forma expressa o seu desejo de representar contra o autor, e os delitos de ação penal privada. Sendo assim, o nosso estudo compreendeu até agora que o inquérito tem uma característica escrita e oficiosa. Terceira dela, oficialidade. A investigação tem que ser realizada por agentes constantes dos quadros da administração pública. Ou seja, é vedada a delegação de atividades investigatórias a particulares. Não se quer dizer aqui que ela não poderá ser feita, mas a atividade de investigação não pode, em hipótese alguma, ser delegada a particulares. E aqui é importante ressaltar o seguinte: a atividade de investigação nunca poderá ser realizada pelo juiz, pelo magistrado. E tudo isso por quê? Porque a nossa sistemática processual penal, o nosso sistema processual penal, ele é um sistema via de regra acusatório. O que isso quer dizer? Que as funções de acusação, defesa e de judicância, de magistratura, elas são muito bem separadas, de modo que, se quer se garantir uma imparcialidade do órgão julgador, é necessário que ele seja afastado das atividades de investigação. Certo? Tanto é assim que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já afirmou posição em dispor que a atividade de investigação dada ao juiz é incompatível com a sua função de julgador. Certo? Então, já sabemos que o inquérito é um instrumento escrito, oficioso e oficial. E partimos para a sua próxima característica, que é de discricionariedade. Ou seja, a persecução penal instrumentalizada aqui no inquérito policial, ela concentra-se na figura da autoridade policial, do delegado de polícia, que pode determinar com discricionariedade a instauração do instrumento de investigação. E quando se diz com discricionariedade, eu digo aqui com um juízo subjetivo
de oportunidade e conveniência, ou seja, um juízo essencialmente próprio de agentes da administração pública. Então já sabemos que o inquérito policial é um instrumento escrito, oficioso, oficial e discricionário. Sendo assim, agora temos que ter em mente que o inquérito policial, como já disse no começo, ele é um instrumento inquisitorial, ou seja, não há via de regra a possibilidade de uma dialética de partes, da possibilidade de uma resposta judicial, de uma resposta dentro de um processo, até porque não estamos tratando de um processo, estamos tratando de um procedimento administrativo. Isso demanda uma longa discussão doutrinária sobre ainda o caráter ainda inquisitorial do inquérito policial. Essa condição vem sendo mitigada principalmente dentro de postulados normativos de leis, como o Estatuto da Ordem, que estabeleceu recentemente, no seu artigo 7º, inciso 22, que é um dos direitos do advogado a prerrogativa de apresentar ou formular razões e quesitos durante o inquérito policial. Isso, de certa forma, complementa o que está disposto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e aumenta ainda mais a discussão sobre a característica inquisitorial do inquérito policial. Então já sabemos que o inquérito é um instrumento escrito, oficioso, oficial, discricionário e inquisitorial. Bom, aqui lembramos agora a nossa próxima característica, que ele é um instrumento indisponível. O que isso quer dizer? Que a autoridade policial não pode, por si, arquivar o inquérito policial. Isso está disposto também no nosso Código de Processo Penal, no artigo 17. Quem propõe o arquivamento é o Ministério Público e quem o realiza é o juiz a partir de uma decisão judicial. Certo? E aqui eu vou dar uma antecipada no tema arquivamento, mas só para já constar que o inquérito policial ele pode ser desarquivado, desde que hajam notícias de novas provas. Isso está disposto também no CPP, no artigo 18. E vamos à próxima característica. A próxima característica é que é um instrumento sigiloso. O que isso quer dizer? Ele, ao contrário do processo penal, de um processo judicial propriamente dito, que tem como regra a sua publicidade, o inquérito policial é sigiloso. E por que ele é sigiloso? Em função de que, para que sejam bem feitas as investigações e para o bem das diligências investigatórias, é necessário o seu sigilo em determinadas situações. O sigilo, por óbvio, não alcança o juiz e não alcança o Ministério Público. E com relação à defesa, é importante pontuar que o inquérito policial, dentro da sua sigilosidade, a defesa ela pode ter acesso, sim, aos autos sigilosos do inquérito, desde que sejam os elementos já documentados. Ou seja, as diligências sigilosas que foram realizadas poderão ser acessadas pela defesa, desde que já documentadas, certo? E a nossa próxima característica ele é um instrumento dispensável. Por quê? Essa interpretação e essa cognição de que é um instrumento dispensável, ela vem tanto do artigo 12, quanto tanto do artigo 27, combinado com o 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, que atribui ao inquérito policial como instrumento de investigação um caráter de dispensabilidade. Ele pode ser dispensado em certas situações.